impressionante o que aconteceu ontem, lá em Volta Redonda. Mando do Fluminense contra o Flamengo. Mando do Flamengo, né? Ou do Fluminense? Fluminense, né? É do Fla-Flu. Fla-Flu, enfim, o clássico. E aí, gente, não é que o placar de 2-1, vitória do Flamengo, foi para lá de contestado por causa de quem? Da arbitragem. Sandro Meirahit se complicou sozinho. Por quê? Vou só explicar rapidinho, vou chamar a matéria para vocês entenderem melhor. O jogo estava 2-1, o Fluminense fez um gol, teoricamente empatou. Só que na hora, o Bandeira levanta, não é? O instrumento, não é? De marcação e diz... Como é que ele fez? Levantou. Ele quer assim, ó, aqui, né? Aí disse que o gol era invalidado. O juiz chamou a responsabilidade para ele e falou, não, o gol é válido. De repente parou. Começou uma conversa, juntou todo mundo, apareceu gente, tudo que é lá. Depois de 20 minutos, né? Aí ficou 12 minutos, só que na súmula ele colocou só 5. Mas tudo bem, ficou 12 minutos, conversa vai, vem, pressão aqui, ali, tá, e aí... E aí o gol foi invalidado. E o placar final foi a vitória do Flamengo. E agora o presidente Peter Simpson, do Fluminense, pede anulação da partida. Olha a polêmica. Papai. Ui. Uma noite especial, um duelo entre dois gigantes, Fla-Flu em Volta Redonda. O rubro-negro querendo encostar no líder Palmeiras. O tricolor buscando se firmar na zona de classificação para Libertadores. Richarlison, quem teve a primeira chance. Do lado rubro-negro, Leandro Damião, logo aos 12 minutos, fez a alegria da massa. A bola ainda desviou na zaga tricolor. Os jogadores do Flu ficaram reclamando. O time comandado por Levir Coupe usava a velocidade de Marcos Júnior e Wellington, que fez linda jogada, mas a zaga do Fla afastou. O William Arão arriscou de longe, assustando o goleiro Júlio César. A melhor chance do Fluminense aos 30 minutos caiu nos pés de Marcos Júnior, que mandou por cima. Na última oportunidade do Flamengo no primeiro tempo, Diego cobrou falta. Júlio César bateu roupa e Damião mandou para fora. Logo com 2 minutos do segundo tempo, Gustavo Scarpa fez boa jogada e achou Cícero, que escorou para Marcos Júnior empatar o jogo. Aos 9 minutos, o Wellington Silva falhou e deixou o Fernandinho cara a cara com Júlio César. Ele dominou, escolheu o canto e saiu pro abraço. Logo depois, bola recuada e o goleiro Júlio César falhou. Por muito pouco, não levou um frangaço. O Flu buscou o gol do empate, com a correria da garotada, mas não chegou a assustar. Aos 40 minutos, início de uma grande confusão. Gustavo Scarpa cobrou a falta. Henrique de cabeça fez o gol. O assistente Emerson Carvalho deu impedimento. O juiz da partida, Sandro Meirahit, chamou a responsabilidade e deu o gol. O Flu comemorou. O Flamengo protestou. A arbitragem se reuniu e o jogo ficou paralisado por 13 minutos. Revolta dos tricolores. Não tenho dúvida que ele recebeu essa ajuda externa e que com isso ele acabou anulando o gol depois de ter anulado o início, depois validou, ia correr para o meio e depois ficou 11, 12 minutos tumultuando, criando um processo complicadíssimo, uma grande tristeza. O Fluminense não vai ficar parado, o Fluminense vai agir com relação à interferência externa, porque eu sou o maior defensor entre os clubes do vídeo como solução para esses problemas do futebol brasileiro. Mas no momento irregular, o vídeo ainda não é utilizado e por isso a regra tem que ser igual para todos. E nesse caso ela não foi e esse jogo, na minha opinião, ele tem que ser anulado. O lance foi ilegal e a justiça foi feita. Agora, realmente é um lance lamentável porque a gente que prega por um jogo, um espetáculo limpo, não gosta de ver uma situação dessa aí. Quando a bola voltou a rolar, o Wellington Silva teve grandes chances e Muralha fez defesas incríveis. Mais Fluminense no ataque, mais Muralha para evitar o gol. Nem o técnico Levir Coupe, nem os jogadores do Fluminense
deram entrevistas após o término do clássico. Já os flamenguistas comemoraram a vitória e o fato de estarem a 1 ponto atrás do Palmeiras. O legal é que não faltou emoção e acredito que quem viu o jogo, pelo menos até o momento ali da confusão, tenha saído daqui com o sentimento de ter visto um bom espetáculo. Que história, hein? Quando eu penso que a cada rodada a gente chegou no ápice, no máximo da confusão, aparece uma outra. Mas essa é muito séria. Por quê? Lógico que a decisão foi correta. O gol foi corretamente invalidado. O problema é que o juiz não tinha entendido assim e não é permitida nenhuma interferência externa. Pode ser que no ano que vem o estudo ele pode acontecer já para o ano que vem, essa é a previsão de que vai sim, a gente vai poder ter o recurso eletrônico, mas até então isso não é permitido. Então o árbitro disse que o gol era legal, o Bandeira disse que o gol era ilegal. O Bandeira estava certo, o árbitro chama para ele, erra na decisão. Aí toda essa parada, todo mundo em campo, pressão, todo mundo avisando que na televisão, porque na televisão ficou muito nítido, não é quem estava em casa como eu, assistindo, como o Denilson, como todo mundo, a gente viu que o gol tinha que ser anulado. E agora? Foi anulado, mas de uma forma incorreta. Vou falar um negócio pra você, o que me surpreende é o Sandro Meirahit com a experiência que ele tem, árbitro FIFA. Mas ele é polêmico. Mas deixar isso acontecer, né? Depois de tanto tempo... Renata, eu custo acreditar que não teve influência extracampo, de verdade. Custo acreditar que não teve influência extracampo nessa decisão. Isso é vergonhoso. Eu sou a favor de ter a tecnologia no futebol, eu sou a favor da profissionalização dos árbitros, para a gente tentar melhorar essa questão profissional da arbitragem no futebol brasileiro. Durante o ano, a gente vê diversos erros de arbitragem. É lógico que quando você está no começo de campeonato brasileiro, parece não dar tanta repercussão assim. Agora, quando você está numa fase decisiva de campeonato brasileiro, nós estamos falando de um time que está lutando pelo título e com méritos, vamos deixar claro, o Flamengo está lutando pelo título do Campeonato Brasileiro com méritos, porque o Zé Ricardo está fazendo um trabalho muito bom e os jogadores estão jogando muito bem. Agora, tentar separar as coisas, né? Se teve, e eu acho que sim, envolvimento da tecnologia de aviso, né? Vi na televisão e tal, pode anular. Depois de tanto tempo, tá errado. Tá ali errado o delegado da partida. Entendeu? E sem contar, tinha 300 caras dentro do campo. 300 caras dentro do campo. Muito feia a imagem, o árbitro errou e errou feio, porque teve a influência sim, imagino que teve a influência sim, porque não é normal ele anular o gol da forma que ele anulou. Não, e quanto também aos acréscimos, não é? Porque isso foi aos 40 minutos do segundo tempo, ele deu 7 minutos de acréscimo, depois de parar a partida por 12 minutos, não é? Ele não deu esse acréscimo correto, não considerou isso, não sei o que ele fez. A súmula já está na CBF, no site oficial da CBF, é só lá olhar. Inclusive ele escreveu paralisado com Z, mas tudo bem. Aí... Nervoso, tá cabeça quente, claro, ele escreveu rapidinho. Ele não teve muita pressa para definir se o gol era legal ou não, mas ele teve pressa de entregar a súmula, né, rapidinho. Agora... o que eu posso dizer, Denilson, é que neste momento o Fluminense também tem interesses no campeonato, o Flamengo brigando há muito tempo pelo título, uma das melhores equipes da competição, e o resultado, ele também acaba interferindo em outras, né, equipes da competição. Esse é o problema. Aí tá a súmula, olha, acréscimo de 7 minutos no segundo tempo, sendo 5 minutos pela paralisação, mais 2 minutos em razão de substituições e retirada de atletas de maca, em maca. O Sandro foi muito mal. E olha que eu acho o Sandro um bom árbitro, viu, Renato? Não, ele é um dos mais competentes, não é o árbitro de Copa do Mundo. Assim, tenho a sensação que os jogadores têm um respeito grande pelo Sandro, mas nessa decisão ele foi muito mal. E é difícil deixar de acreditar que não houve a influência de alguém ter avisado alguém ali na beira do campo, o delegado da partida, o delegado se aproxima do auxiliar e fala e comenta. É difícil de acreditar. É bem fácil da gente olhar pela imagem. Primeiro, que o Bandeira, no decorrer, estava acontecendo o jogo, estava acontecendo o lance, o Bandeira deu o impedimento. Correto. Ok, só que aí o Sandro Meirahit chega e ele avisa que ele vai validar o gol, tanto que os jogadores do Fluminense saem comemorando. Aí começa a confusão. Então, começa a confusão, Renata, porque o auxiliar, primeiro, que tem a ação correta,
de dar o impedimento, e aí vem a confusão porque falaram pro auxiliar que tinha sido o Cícero que tinha feito o gol. E que o Cícero sim estava fora de jogo de impedimento e o Henrique, que foi o autor do gol, não estava. Aí o árbitro falou, ó, beleza, não, o Sandro Meirelles deve ter falado para ele, ó, quem fez o gol foi o Henrique não estava, então beleza, vamos validar o gol. E aí começa toda a confusão. Gente, agora vamos ouvir então as reclamações por parte do Fluminense, começando com o diretor de futebol, Jorge Macedo, e já falando em anulação, falando também na questão do acréscimo, não é, que não foi o correto, reclamando muito da arbitragem. Causou muita estranheza porque no primeiro gol do Flamengo, o Hever impedido, faz falta no Júlio César, o árbitro valida o gol, os atletas do Fluminense reclamam com o Bandeirinha, o Júlio César comenta o lance, conversam com ele valida o gol do Flamengo. Aos 39, se eu não me engano, do segundo tempo, uma falta para o Fluminense, gol do Henrique, o auxiliar marca o impedimento, os atletas vão conversar com o auxiliar e ele deu impedimento do Cícero. Nesse momento vem o Sandro e ele pergunta quem fez o gol, quem fez o gol? E o Sandro Meirelles, quem fez o gol foi o Henrique. Então o Henrique não estava impedido. E o Sandro valida o gol. Depois, por uma interferência externa, né, vem um banco do Flamengo, com um delegado, quarto árbitro, uma interferência externa, falam que a televisão disse que o gol estava impedido e ele, depois de 7, 8 minutos, acaba voltando atrás e dando um impedimento. Então, teve uma influência externa, isso é proibido, né, e por uma influência externa ele acabou não validando o gol. Com certeza, né, o Fluminense vai tomar todas as providências possíveis, a partir de amanhã já com o departamento jurídico, né, e vamos ver tudo que pode fazer, porque esse jogo, esse placar, né, com uma influência externa, não pode acontecer. Tá, então vamos lá. Primeiro gol do Flamengo, reclamação do Jorge Macedo. Olha só, vamos lá, cobrança de falta do Diego. E o Leandro Damião sai comemorando, mas nem é dele o gol, porque o gol é contra, na verdade. O gol é contra do Henrique. A bola desvia no Henrique. Ele tá reclamando do quê? Não consigo entender. Ele tá dizendo que o Hever, ele tá dizendo que o Hever, olha lá, ó, quer ver, ó, tava impedido e ainda fez a falta no Júlio César, o goleiro do Fluminense. Ah, Renata, desculpa, hein? Eu considerei um gol legal. Eu não consigo ver nada no lance do Hever, porque eu tô prestando atenção no movimento do Hever, não consigo ver influência nenhuma. Ele passa entre o goleiro. Da falta pelo Diego. Ele passa entre o goleiro e o zagueiro. O Pierre, se eu não me engano, é o que está à frente dele ali, ó, do Hever, ó. Eu de verdade não consigo ver irregularidade nesse lance não. De verdade, não consigo. Ó, o Hever tá lá no primeiro pau, ó. A bola quando chega ele tá lá no primeiro pau, não consigo ver não. Só para deixar bem claro, não. Em relação ao gol do Fluminense que foi anulado para você, foi bem anulado, não? O gol do Fluminense que deu a confusão? O dos 39 do segundo. Super bem anulado. Ok. Agora, qual é a chance desta partida, deste clássico, ser anulado no STJD? Primeiro o Peterson disse que vai entrar, né, no Tribunal Desportivo lá e tal, para tentar anular o jogo. Eu já ouvi o Eduardo, o presidente do Flamengo, dizendo que o presidente do Fluminense está com a cabeça quente, que vai refletir, que vai pensar, e que não vai entrar com processo nenhum pedindo a anulação da partida. O Fluminense está no direito dele, né? Se exercer o direito, porque não está na regra influência fora do que é as 4 linhas. Então se o Fluminense quer mesmo exercer o seu direito, vai para cima. E aí vamos ver o que vai dar. Confusão na certa até o final do campeonato. Mas o Fluminense tem esse direito. A gente tem que ser claro e tem que ser justo. Não sei o que você acha, Renata, desse assunto. O que eu acho é que o presidente do Fluminense, quando o Corinthians perdeu em casa por 1-0, um gol que não deveria ter sido validado, do Gum, ficou quietinho, né? Tudo bem. Eu só acho que assim, ó, tudo no tribunal eu nem acho correto. Não, eu acho que aí é que tá, aí a gente vai para uma outra discussão, se a arbitragem fosse melhor, se a arbitragem fosse mais bem preparada, se tudo fosse mais sério, quem sabe nós evitaríamos esse tipo de coisa, porque a paralisação de 12 minutos, ela é sintomática. Não tem como não acreditar que não veio uma confirmação de alguém que viu na televisão. Esse é o problema. E aí o Fluminense tem um direito. Se vai fazer ou não, a gente não sabe. Mas eu acredito que... Como é que... Só que é o seguinte, tem que provar. Tem que comprovar? Mas tem que comprovar? Mas aí é a justiça que vai cuidar disso. Por isso que eu acho que não vai dar em nada. Acho que o Fluminense pode entrar, a minha opinião, né? Opinião apenas. Acho que pode entrar no tribunal e nada vai acontecer.